Vou ficar aqui embaixo, que a gente fica mais ou menos, fica mais... Eu me sinto muito importante quando eu fico lá em cima, né? Então eu fico mais arrogante. Então aqui embaixo a gente fica mais ou menos da mesma altura, não é mesmo? Vocês vão perceber que eu não sou tanto isso, né? O Ismael vai mudar o foco aqui. É sempre uma alegria estar na presença com os irmãos, sempre uma alegria estar compartilhando da palavra de Deus e que a palavra de Deus possa nos trazer ensino, né? Para nos encorajar a caminhada aqui nesse mundo, não é mesmo? Nós caminhamos nesse mundo, encontramos desafios, problemas, dificuldades, alegrias, né? E a palavra de Deus nos instrui como se comportar diante de cada uma delas, né? Então, que nós possamos estar sempre atentos à palavra do Senhor. E nessa noite, nós queremos comentar um pouco sobre a palavra de Deus, bater um papo, né? Vamos fazer um papo aqui sobre alguns trechos da palavra de Deus e que a gente possa, que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, habita em nós, possa nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer que nós aprendemos nessa noite, não é mesmo? Eu tenho certeza que eu não tenho palavra para persuadir ninguém, mas eu quero trazer aqui aquilo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor aqui nessa noite. Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no livro de Malaquias. O livro de Malaquias a gente estudou hoje na parte da manhã e a gente queria continuar algumas palavras desse livro de Malaquias. Malaquias é um dos últimos livros do Velho Testamento, né? Só para a gente ter interagir aí, do último livro escrito até a Mateus, escrever lá o livro de Mateus, houve um espaço mais ou menos de 400 anos, né? Que houve um espaço de silêncio do Senhor, até que veio a palavra a João Batista, até que houve a manifestação ali do anjo em relação a Maria, em relação aos pais de João Batista, né? Então, Malaquias trouxe a última mensagem de Malaquias, da última palavra, no último capítulo de Malaquias, ele vai profetizar isso. Eis, capítulo 4 de Malaquias, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus, ele fala sobre João Batista como sendo Elias que veio e as pessoas não perceberam, né? Então, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, é a última mensagem do Senhor para o povo, e aqui ele traz ensino, correção para o povo naqueles dias, que serve para cada um de nós hoje. Eu tenho uma palavra que eu sempre digo aqui, vou repetir novamente, você que já ouviu, você possa gravar, e para quem não ouviu, possa meditar nessa palavra. A palavra de Deus é sempre atual, não é? É sempre atual a palavra de Deus. Você sabe o que ela é atual? Porque ela foi escrita por homens, inspirada por Deus, para instruir homens. Os homens do passado é os mesmos homens que vivem no dia de hoje. Os homens que viveram lá, que não existe época das cavernas, irmãos. Não existe evolução. Quero decepcionar você nessa noite, você crê nisso. Não existe evolução. Existe uma involução da humanidade. O homem, cada ano, cada tempo que passa, ele vai evoluindo no seu caráter e nas suas atitudes. Você lembra que no passado, os mais velhos aqui vai saber, quando se firmava um compromisso com alguém, não precisava de nenhum papel assinado, simplesmente na palavra. Firmava-se um compromisso e aquele compromisso era cumprido, porque as pessoas tinham palavra. Hoje em dia, você tem que ter um documento assinado, você tem que investigar, ver se está em nome do SPC, se está liberado o CPF, todo o movimento para ver se consegue fazer um negócio. Mesmo assim, o nego passa a perna nos feitos mesmo. Não é mesmo? Então, homens, escrita por homens, inspirada por Deus, para instruir homens. Por causa disso que a Bíblia é sempre atual. Porque ela foi escrita para instruir pessoas como eu e como você. Com as mesmas circunstâncias diferentes das pessoas do passado, mas com as mesmas dificuldades e anseios, com a mesma presença do pecado em nós. Então, aqui nesse livro de Malaquias vai falar a verdade extraordinária, e a gente falou pela manhã, em várias ocasiões, o povo vai fazer uma pergunta ao Senhor, e sempre com essa colocação, em que temos
Em que temos? Essa expressão é usada várias vezes em Malaquias. E aqui nesse capítulo 3, a partir do versículo 13, é o que a gente vai ler, diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Adriano. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Todo esse trecho aqui, o Malaquias vai falar sobre a diferença entre o justo e o perverso. O justo e o perverso. Perverso para Deus não é aquele que faz o mal, simplesmente. Perverso para Deus é aquele que não tem o entendimento correto da sua salvação. Ele é um inimigo de Deus. Duro isso, né? Ruim de ouvir isso, ruim de falar isso, né? Mas é uma verdade da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que crer que há verdades imutáveis de Deus. As verdades imutáveis de Deus. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que nos aproveita tem isso? Que nos aproveita, né? O povo começa a reclamar com o Senhor. Que nos aproveita ter andado fielmente ao Senhor? Não é? Isso pode chegar também a ser as nossas atitudes, em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles têm o Senhor, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei-lo, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, tem uma lei, você ouviu falar da lei da sementeira? Aquilo que come planta, ele colhe. Você sabia que essa lei, às vezes não dá tempo da pessoa colher? Você acredita nisso? Não dá tempo. Não dá tempo. Às vezes é muito rápido a vida, ele morre sem colher. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Isso é uma verdade, irmãos. Quantas pessoas ruins, né? Que têm uma vida tão boa. Quantas pessoas boas têm uma vida tão ruim. Tem um provérbio que vai dizer assim, eu vi o justo morrer antes do tempo na sua justiça. Eu vi o ímpio prolongar os seus dias na sua impiedade. Na sua impiedade. Né? Então nós vemos aqui que quando a gente olha para a prosperidade do mundo e a gente tenta quer igualar a prosperidade das pessoas, a gente acha que às vezes é inútil servir ao Senhor. Né? Às vezes, porque caminhar no caminho da santificação não é agradável, mas é necessário. Mas é necessário. É isso que o povo está reclamando aqui com o Senhor. O Senhor vai dizer para ele, olha só, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Irmão, toda palavra proferida de reclamação, ela está direcionada a Deus. Tudo aquilo que nós reclamamos, e a gente acha que não está reclamando de Deus, você está reclamando de Deus. Você está reclamando de Deus. Acompanha comigo o raciocínio.
Quando nós reclamamos do governo, é Deus que colocou, não é Ele que coloca. Quando você reclama do emprego que você tem, é Deus que abençoou, prosperou alguém para alguém te contratar. Quando você reclama do salário que você recebe, é o Senhor que proporcionou isso. Então, todas nossas reclamações, ela é por tabela em relação a Deus. Então, nós temos que meditar nisso. De que eu tenho reclamado? Eu estou falando isso aqui, irmãos, mas eu também luto. Eu luto contra as minhas reclamações. Eu quero falar uma palavra aqui que você possa... Decora isso. Se você já decora isso. Vai chegar um dia que a gente vai sentir saudade daquilo que a gente reclama. Vai chegar um dia. Se não chegou esse dia na sua vida, se esse dia você não está vivendo isso, saudade daquilo que a gente reclamava, aquilo que era motivo de reclamação no passado. Chega momentos que vai se tornar saudade daquilo. Né? Medite nisso. Então o povo, eles estavam... Que temos falado contra ti? E vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha que palavra dura. Inútil é servir a Deus. Vez ou outra, nós proferimos isso. Com ações, com intenções e com reclamações. Nós temos que, por causa disso, irmãos, que Jesus ele vem estabelecer o Evangelho, traz para nós... O Evangelho, ele traz para nós o Evangelho, ele não nos convida a um novo comportamento. Ele nos convida a um novo nascimento. Necessário é nascer de novo. Um novo nascimento vai nos conduzir a um novo comportamento. É uma ação interna, é uma transformação interna que vai proporcionar as ações externas nossas. Por isso que Paulo vai falar em Colossenses: vós que ressuscitaste com Cristo, mortificai a carne. Se você não ressuscitou com Cristo, pode viver do jeito que você se agrada. É uma palavra que eu sempre digo aqui também, né? Quem tem o céu por esperança e Jesus como caminho, se você tem o céu por esperança, Jesus como caminho, esse mundo aqui é o mais próximo do inferno que você vai chegar. É o mais próximo. Com as lutas, com as dores, com os medos, com os anseios de conquista algo, os choros, né? É o mais próximo do inferno, irmãos. Quando passar daqui, é só bênção. É só bênção. Porque o melhor de Deus, irmão, não está debaixo desse sol. O melhor de Deus para nós está na eternidade com Ele. Por causa disso que a salvação do Senhor é o bem mais precioso que nós alcançamos em Jesus Cristo. É isso que o Guilherme cantou aqui e falou. A salvação do Senhor, irmãos. De repente nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, puxa vida, como eu sou abençoado, ou como eu não sou abençoado. Mas todas as bênçãos materiais que você alcançou, tem alcançado e vai alcançar. Você só está administrando isso aí. Você só está administrando. Você está administrando por um período de 50 anos, 90 anos. É um período. O outro vai assumir o seu lugar. É uma ordem natural da coisa. Quantos homens fiéis do passado? E foi. Então nós estamos só administrando. Mas a salvação não, irmão. A salvação é para a eternidade. A salvação eterno. Eu gosto daquele versículo do Salmo, do Apocalipse, vai dizer, nunca mais dor, nunca mais. Está relatado lá em Apocalipse, e o grupo Atos cantou até domingo passado aqui. Né? Nunca
nunca mais. Gosto dessa palavra. Para sempre. Para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Né? Só para a gente concluir aquilo que eu disse. Agora, quem vive nesse mundo e não tem o céu por esperança, nem Jesus por o caminho, não adianta ter o céu por esperança e não ter Jesus como caminho. Não adianta. Se você não tem Jesus como caminho, esse mundo aqui é o mais próximo do céu que você vai chegar. Porque viver nesse mundo é fantástico, irmãos. A gente fala, a vida de qualquer ser humano, independente do que ele crê, do que ele pratica, é mais alegria do que tristeza. É mais alegria do que tristeza. É mais dias de festa do que dias de choro. Qualquer ser humano nessa terra. Qualquer um. Por causa disso que eles vão reclamar aqui. Por causa disso que Asaf, no Salmo 73, vai reclamar com o Senhor também. Né? Coloca aí o Salmo 73. Por causa disso. Porque esse mundo aqui é fantástico. Viver nesse mundo aqui. Então, quem não tem o céu por esperança e nem Jesus como caminho, aqui é o mais próximo do céu. Então, pode aproveitar mesmo. Planta bananeira, brinca, pula, compra, gasta, faz o que você quiser, porque passou daqui, é só derrota. Ou a Bíblia não é a revelação de Deus. Se a Bíblia não for a revelação de Deus, então vai morrer e vai acabar. Agora, se for a revelação de Deus, existe algo maior e melhor para aqueles que nele esperam. Olha o que está escrito no Salmo 73. Fala com maior. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. 5. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Olha só que fantástico. Quando a gente compara a nossa vida, irmãos, com a vida dos outros, não tem jeito. Sempre vai haver alguém mais rico, mais bonito e mais forte do que a gente. Você já viajou de carro? Quando você está viajando de carro, você está naquela velocidade, pensando que alguém te passa. É uma estrada. Né? Você está lá, 140, um maluco te passa. E como você está trazendo um caminhão. Né? Sempre tem alguém na sua frente, mais pesado, mais bonito. Essa é a vida, é essa. Então, quando nós comparamos a nossa vida com a vida do outro, a gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Tem uma metáfora que conta desse sentido. Mas eu descobri porque que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. É porque o vizinho joga água nela sempre. Então, está sempre verde. Eu não cuido. Né? Eu tinha uma grama lá em casa, até acabou a grama. Né? Não cuidava da grama direito. Acabou a grama. O vizinho está com a grama verde. Cuidado, irmãos. Tinha uma frase, não sei se você já ouviu essa frase. Quem tem mais de 50 aqui, são poucos que tem mais de 50 aqui. Pouco tem mais de 50. Sabe aquela frase assim, né? É um período muito difícil que a gente passava, né? Era uma pobreza de dar gosto antigamente. Não sei se vocês viviam nesse contexto, né? Tinha uma frase que era uma frase de contentamento, sabe? A minha mãe sempre dizia, pouco com... Estão com mais de 50, hein? Não se fala mais isso? Duvido se as crianças já ouviram essa frase. Como é que chama o seu neto? Daniel. Você já ouviu essa frase, Daniel? Nunca ouviu, né, Daniel? Porque hoje em dia não fala mais essas coisas, né? Os mais velhos que sabem. Nem a Sara deve ter ouvido essa frase. Já ouviu, Sara? Seu pai te enganando. Os meus meninos não conhecem essa frase. Você conhece, já tem bastante tempo aqui, já tem muito janeiro aqui no Brasil, no mundo, né? Gente, então, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada. A gente não fala mais isso. Já percebeu? Não
fala mais essa frase. Porque nós estamos visualizando, nós estamos tirando o olhar do céu e olhando para as coisas desse mundo, irmãos. As coisas desse mundo. Não é errada a prosperidade. Deus nunca condenou a riqueza. Ele sempre advertiu o amor à riqueza. A prosperidade, eu sempre digo aqui, riqueza não compra felicidade. Mas pobreza também não compra muita coisa, não. Então vamos viver de uma forma a agradar ao Senhor. O livro de Malaquias, o que mais chama a atenção, que todo mundo conhece, todos os crentes conhecem, é Malaquias 3:10. Vocês estão roubando o Senhor, negando o dízimo. 99,9% do cristão tem esse versículo, conhece essa passagem. Mas os outros dizeres de Malaquias, ele não está preocupado. Não está preocupado. Então, nós temos que... Então, o povo aqui, ele usa essa expressão, inútil é servir a Deus. Quando nós olhamos os nossos problemas, nossas dores, os nossos sonhos não realizados, irmãos, às vezes nós podemos pensar assim, quanto tempo servindo ao Senhor e não acontece. Mas o Senhor nunca prometeu vida boa aqui, tá? Algumas pessoas falam assim, Senhor, nós queremos te seguir. Jesus fala assim, o filho do homem não tem nem aonde encostar a cabeça. Quer vir? Quem? Mas não tem nem lugar para dormir. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. De passagem. De passagem. Então, quando a gente entende quem eu sou e para onde eu vou viver uma vida aqui mais tranquila. Vou viver uma vida aqui mais leve. Viva o céu hoje. Nós temos tem uma história que conta daquele homem que disse, quando eu tiver casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver neto, eu vou ser feliz. E as coisas vai só passando. Aí ele está num leito de hospital, viu tudo passar e ele não aproveitou o momento. Porque sempre cogitou uma felicidade no amanhã. O amanhã, o futuro é um lugar que a gente nunca vai viver. Porque toda vez que a gente chegar lá, o futuro vai estar mais à frente. Sempre vai estar mais à frente. Nós não conseguimos viver o passado que passou e nem conseguimos viver o futuro que nós almejamos. Porque nós temos que aproveitar a presença do Senhor, viver como o céu hoje. Tem um poema que eu falava para minha esposa, meu bem? Quando eu chegar no céu, eu não vou estranhar o céu. Porque viver com ela é experimentar o céu todo dia. Ainda declaro isso, meu bem. Ainda tenho essa convicção. Porque é isso aí, irmãos. É viver os momentos que a vida nos proporciona, mas na presença do Senhor. Tem um hino que se canta, o quarteto canta um hino que diz assim, o céu é onde Jesus está. Acha essa letra para nós aí, você consegue achar essa letra? O céu, não vou cantar não, pode ficar tranquilo. De repente vocês estão achando que eu vou cantar, eu não vou cantar. Eu só quero ler a parte assim, não vou cantar não. Você pode ficar tranquilo. Deu, Tisa, pode relaxar. Não, Tisa que está tenso, Então é isso aí. O céu, aproveitar esse momento hoje, irmãos. Porque esse momento de hoje ele é único. Ele não vai repetir. Hoje é 17 de novembro de 2024. Nunca mais. Nunca mais. Tem um hino que a gente canta no final do ano, ano findo, Nunca mais veremos. O dia 17, nunca mais. Se você chorou hoje, se você dormiu à tarde, se você saiu para almoçar no fogão a lenha, Israel? Se você foi no fogão a lenha hoje, se você não foi, você foi no Fabrício, tudo bem. Hoje você não vai mais. Se a gente comprou aquele frango assado e comeu aquela salada, Meu bem ia comprar salada, comprou outro salpicão aí, mas mesmo assim foi muito bom.
Então hoje, como é que tá? Achou o hino? Só para a gente ver o estrofe dele. O céu é Jesus, né? Vê se você encontra esse hino aí, só para a gente ler aqui, para a gente caminhar para o final. Tem lá um estrofe que fala o céu é Jesus, que está lá bem mais embaixo, né? O céu é aqui, se tomo tempo para louvar. O céu é aqui, se me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, onde ele estiver, o céu será ali. Então é hoje, irmãos. O céu é Jesus. Nossa vida, nós temos vida em Jesus. Nós temos vida em Jesus. Né? Nós somos salvos por ele e para ele. Somos salvos por ele e para ele. Né? Então que a gente, e essa convicção que a salvação do Senhor seja motivo de nós rirmos do futuro, que pode ser triste ou alegre. A gente possa rir do futuro, né? Rir do dia vindouro. A gente possa viver hoje com essa perspectiva, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vai vir pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira de vida aqui. Pode durar uma noite de vida aqui, uma vida inteira. Uma vida inteira. Eu conheço uma pessoa, irmãos. Eu estava até vendo essa semana, pensando nisso. Um rapaz que foi criado comigo, a gente de pequeno, né? E nasceu numa família, coitado, que sofria, apanhava. O pai bebia, batia muito nele, mas eram uns... E mataram o pai dele. E ele cresceu, né? Cresceu, ele foi acusado de estupro, foi preso. Ficou 5 anos preso. Você viu? Preso. Aí ficou esse período preso, voltou lá animado, disposto. Aí daí a pouco sofre um acidente e fica um problema na perna. E eu fico assim, gente, um cara está lá firme. Não creio em Jesus ainda. Mas, assim, sabe, você vê, você conversa com ele, e ele está lá na expectativa, né, das coisas. Né? Mas uma vida de derrota. Uma vida de... Né, a gente olha para a sua vida e fala, que coisa boa que aconteceu nesse período de vida minha. Que bom. Né? E às vezes a gente esquece de agradecer ao Senhor pela vida que Ele nos proporciona. Eu sempre digo uma palavra aqui, gratidão e bondade. Gratidão e bondade, irmãos. Que a gente possa viver com gratidão e bondade. É isso que o povo não estava vendo aqui. Porque usa a expressão, inútil é servir a Deus. Não é inútil servir a Deus, não, irmãos. Servir a Deus não é inútil. Pode ter certeza, ao seu tempo, você vai ceifar. Ao seu tempo, você vai colher. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a cada dia a alegria de estarmos na presença dEle. Nos dê a alegria de estar aprendendo dEle a cada dia. Nos dê a alegria de viver na comunhão com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.